Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje. Tudo entregarei, tudo deixarei. Eu vou ler lá em Gênesis 4:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 4:9. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu, tutor de meu irmão? Então, ontem, né, quando o Senhor falava comigo, para eu colocar essa blusa aqui, verde, né? Eu penso em abacate, né? E eu falei, o senhor vai falar de fruta, vai falar de colheita, né? E eu fiquei pensando, isso eu já estava deitada, né, ali, já para dormir, e foi quando o senhor me falou dessa roupa. E é tão tremendo, né, que eu vou compartilhar algo assim que para mim assim, semana passada eu estava agradecendo o Senhor, porque é nos detalhes que o Senhor fala, é na simplicidade. E antigamente eu era muito indecisa com questão de roupa, o que eu vestia, o que eu devo vestir. E eu falo que é tão maravilhoso, né, que hoje eu entendo por que aí foi quando o Senhor ministrava o meu coração, né? E hoje de manhã o Senhor falava novamente. Por que o Senhor, né, agora fala qual é a roupa que eu tenho que colocar? Por isso que antigamente eu tinha aquela toda luta, né? Falam assim que eu ficava indecisa, não sabia que roupa colocar, tinha que perguntar, você acha que tá boa essa roupa? Aí às vezes a pessoa falava que queria pôr outra, aí eu não sabia se colocava aquela, nossa, eu demorava. E agora não, o Senhor me fala, eu já sei. Eu tava semana passada agradecendo, falei, Senhor, o Senhor tirou tudo que, né, assim, eu fui ver que tudo que me fazia, assim, que me incomodava, eu falava, nossa, por que eu sou assim tão indecisa, né? E foi porque o Senhor ia escolher para mim, que ia chegar nesse tempo, ia fazer parte do meu propósito, porque hoje não sou eu que escolho, é o Senhor que escolhe qual roupa que eu vou colocar aqui para gravar. E ali o Senhor não só escolhe a roupa, coloca essa roupa, não, Ele me explica, Ele me fala nos detalhes o que significa, o porquê que eu tô colocando essa roupa. E semana passada eu estava agradecendo, que eu falei, Senhor, nem se preocupar em que roupa que eu vou colocar, o Senhor resolveu um problemão meu, porque isso era uma luta minha. Eu não preciso me preocupar. E aqui não falando sobre Gessônia, né? Aqui é falando sobre Jesus. Então, quando eu tô aqui, não é sobre G, não é sobre Gessônia, nada. É sobre Jesus. É o único. Então, tudo que o Senhor vem fazer, eu sentar aqui para gravar, tem um significado. E foi quando o Senhor falava comigo. Ele escolhe a minha roupa e ele ali me explica o porquê. Ele me leva a eu entender do espiritual a trazer para o natural. Do que eu vou viver o dia. É sobre. O Senhor ministra ali nos detalhes. E foi quando o Senhor falava, né? Quando hoje de manhã o Senhor falou para eu colocar o branco, né? Por baixo. Essa blusa branca por baixo. E ali eu comecei a rir, falei, ai, Senhor, isso é demais, que eu nem preciso me preocupar. O Senhor fala, eu falo, tá bom, Senhor, essa roupa, e aí o Senhor começa a falar o porquê. E foi aí quando o Senhor me falava, né, hoje a hora que o Senhor me acordou, falando, tudo entregarei, tudo deixarei. E me levou a ler esse versículo aqui, foi quando o Senhor falava comigo o quê? Sobre a inveja, sobre pessoas querendo nos parar, sendo usada para querer parar o propósito do Senhor. E foi quando o Senhor ali, eu falei, Senhor, porque na hora, o Senhor, eu não preciso nem falar, né? O Senhor já conhece o que está no meu coração. Eu falei, eu não quero acreditar. E aí foi quando o Senhor falou para mim, eu vejo o que você não vê. E o Senhor não falou só uma vez, Ele falou várias vezes ali comigo. Eu vejo que você não vê, ele repetia. Assim é como o Senhor usa o mesmo tema, às vezes usa o mesmo versículo. O Senhor repete. Quando o Senhor repete, é que ele quer chamar a nossa atenção. Tipo, presta atenção, né? E foi quando o Senhor ali falava comigo, eu vejo que você não vê. Mas quando o Senhor me levou, né, a ler esse versículo aqui, né, falando, né, quando Caim tirou a vida de Abel, né, ali por inveja, por não querer entregar o melhor para Deus, quis fazer vingança, né, deixou a maldade pro coração dele. Então foi quando o Senhor falava comigo sobre exatamente isso, sobre pessoas que tá querendo, né, tá sendo usada por maldade e a gente não percebe. Porque às vezes a gente não acredita. E ali quando o Senhor me falava de Abel, são irmãos, ou seja, pessoas perto. É pessoas que estão às vezes falando de Deus, falando que tá com você, que é seu amigo, que é pertinho, que gosta de você e tá ali querendo te matar por trás. Porque o Senhor falava, eu vejo o que você não vê. Da mesma forma que eu pensei, tipo assim, será que eu tô sonhando? Eu nem precisei falar pro Senhor, o Senhor me repetiu. Quando eu pensava, meu Deus, o Senhor falava, eu vejo que você não vê. Eu não precisava falar pro Senhor, Senhor, será? Não, o Senhor já repetiu, ele já falava comigo, eu vejo que você não vê. Porque ele tava vendo o que eu tava no meu coração, que eu não tava querendo acreditar. Entende? E foi quando o Senhor falava ali comigo. Do 4, fala o quê? Pra gente governar as nossas emoções e não deixar o mal nos parar. Não deixar
comentários, não deixar pessoas, fazer como Abel, entregar o melhor, independente. Porque quem querer matar, fazer qualquer coisa que vá nos prejudicar, ou que vá parar o propósito do Senhor, que atrapalhar o propósito do Senhor, ele vai se ver com Deus, porque é exatamente isso que o Senhor falava comigo. Ele vai atrás dos Caim. Ele vai. O Senhor já falou isso pra gente. Quando o Senhor hoje falava, tudo entregarei, tudo deixarei, porque é o que ele tá falando? Ele entrega. E ele deixa pra gente viver, pra gente desfrutar. Lembra que esse ano é da gente o quê? Né? Florir e desfrutar. E ali, o que o Senhor nos entrega, se a gente não, porque lembra, tudo é para a honra e glória do Senhor, é dele, com ele, para ele. E se a gente pegar o que o Senhor está nos dando e ali a gente não valorizar, não honrá-lo, não cumprir o que ele está nos pedindo, o que vai acontecer? Vai vir a justiça dele, vai ter a colheita, aí tem as consequências. Aí foi quando o Senhor falou, da mesma forma que ele fez com Caim, ele vai fazer com cada um. Isso daqui, né, não é só pra gente se preocupar, nossa, mas eu tô sendo invejada, estão querendo me parar, não é pra gente ficar só focando nisso, é pra gente também não se tornar um Caim. Porque se a gente começar a olhar muito para isso, a gente sai do foco. Quem é o propósito nosso? É Deus. Nosso propósito é Deus. Então nós temos que olhar para o que Deus está falando para nós. Porque que os Caim, né, os que estão sendo usados, os que estão querendo nos parar, os invejosos, o que o Senhor já está vendo, ele já está falando, eu vejo o que você não vê. Se o Senhor está falando isso, é Ele que vai cuidar. Então nós não precisamos focar nisso, porque isso daí vai tirar nós do foco. E o que o Senhor está falando? Porque se a gente sair do foco, é onde a gente se torna também um Caim. Invejoso, começa a comparar, começa a achar que você tem que ser melhor que fulano, aí eu vou fazer melhor, entende? E aí é onde a gente se torna um Caim. Então, o que o Senhor está falando? Quando o Senhor falava que hoje para mim eu vejo que o que você não vê, é o quê? Ele está cuidando, ele vai atrás. E quando ele está falando tudo entregarei e deixarei, da mesma forma que ele entrega para a gente desfrutar, que ele também vai trazer a justiça dele e vai deixar viver a consequência, vai viver. Porque Caim aqui, ele também teve a oportunidade de dar a melhor entrega, de fazer como Abel. Mas como foi a colheita dele, o que o Senhor deu para ele? Qual foi a entrega que ele deu para o Senhor e que depois ele teve consequência. Então, é isso que o Senhor está falando hoje para mim e para você. E quando o Senhor falava da roupa, né? Aí foi quando o Senhor falou o porquê que ele falou para eu colocar essa roupa. E aqui eu penso no abacate, né? Falando de fruto, né? Lembra do Nova? O Nova vai mostrar o fruto. Aí trazendo aqui, pensando numa árvore bonita, cheia de frutos, né? A colheita. E eu pensei onde o Senhor vai falar de colheita, né? Mas aí quando hoje o Senhor falava para eu colocar o branco fala do quê? Da paz. Fala do quê? Que é o Senhor que cria, porque é como se o Senhor desse um papel branco para nós e ali o Senhor vai levando a gente a criar tudo que ele vai nos colocando no nosso coração, o projeto dele, o propósito. E pra gente ter um fruto bom, bonito, né? Aí eu pensei no abacate já maduro aqui, né? Assim, pronto, né? Já pra gente pegar, colher, a gente tem que estar com a parte de baixo branca, ou seja, nosso coração limpo, puro, né? Sem nada, porque aí nós vamos dar um fruto bonito, maduro, a colheita vai ser boa, lembra que a colheita é grande, e aí é onde o Senhor mostrava, né, para eu colocar essa blusa para falar o quê? Tem colheita já. Então aí é onde vem aqui os Caim, para querer parar, porque sabe que tem colheita, tem fruto maduro, já tá vendo fruto, já tá enxergando, entende? Aí é onde começa a inveja, começa a querer tacar pedra na árvore para pegar, sabe? Tipo assim, não plantou nada, não semeou nada, mas quer colher o melhor fruto. Então aí não consegue, o que faz? Aí quer matar quem tá dando, quem tá semeando, tá pagando um preço, tá renunciando, tá fazendo a vontade do Pai. E foi quando o Senhor falava, para dar um bom fruto, tem que estar com a blusinha branca. E a branca, assim, é simbólico, não é sobre a blusa, porque é o coração, é dentro para fora. Não tem como a gente dar um fruto bonito, maduro, né? Vamos falar assim, um abacate bonito, né? Maduro, sem a gente estar por dentro, com o coração limpo, branquinho, né? Purificado pelo Senhor, porque é de dentro para fora. E foi quando o Senhor falava, né, hoje comigo do porquê de eu colocar essa roupa, para a gente lembrar sobre como a gente, né, semear, plantar e colher um bom fruto e ter uma boa colheita, né? Uma colheita madurinha, sem nada, mas tem que lembrar que por baixo, que é o nosso coração, tem que estar puro, branco. E quem nos dá, né, a estratégia, cria, é tudo o Senhor. E foi quando o Senhor falava, pro fruto aparecer, tem que estar branquinho por dentro, o coração. E aí foi quando o Senhor falava, né? Por que Abel, né, entregou a melhor oferta? Ele estava com o coração puro, branquinho, né? Limpo, sem maldade. E agora Caim? Aí foi quando o Senhor falava hoje. Eu vejo que você não vê. Porque os Caim estão vendo o fruto madurinho. Então ele quer parar.
E aí é onde que ele vai fazer o quê? E foi quando o Senhor falava, né? E aí o Senhor vai nos mostrando. O Senhor falava hoje de manhã, mas é igual o Senhor tá falando. Observa, a gente vê, sabe? A gente vê a face. Às vezes, né? Você vê assim na face. A pessoa, ela mostra na face a inveja. E muitas vezes são pessoas que estão perto. Porque quando o Senhor falava de irmão, né, Abel e Caim, é quando o Senhor está falando assim, não é pessoas que você imagina que está de longe, é quem está mais próximo, que está vendo, falando, olha a mudança, não, como que está conseguindo, né? Mas o Senhor tem isso para todo mundo. A colheita boa é para todo mundo. Tudo entregarei, tudo deixarei, é para todos, não é só para mim, não, é para todos. Mas aí vai de cada um o que você vai fazer com o que o Senhor está te dando. Ou você vai pegar o banquete de quem? Do diabo. Porque para você ter inveja, comparar, querer parar, ficar falando mal, fofocando, querendo matar o propósito de Deus, é o quê? É o que você pegou o banquete errado. Você não está buscando a certeza de esse banquete de Deus, porque o banquete de Deus vai te dar um fruto bonito, madurinho, que vai fazer algo em você e através de você. Por que o Senhor não falou para eu colocar a blusa branca por cima? Não, porque é de dentro para fora. O fruto está dentro de nós e vai aparecer fora. Né? E aí foi quando o Senhor falava hoje, por que não se preocupar? E foi quando o Senhor falava para mim, né? Eu vejo que você não vê, mas o Senhor não quer que a gente fique focando em olhar e deixa eu ver quem está desejando mal para mim. Não, não foca nisso. Pensa em entregar o melhor para o Senhor, porque quem nos aprova é Deus. E se a gente buscar aprovação de pessoas, a gente vai ser frustrada, porque nem Jesus agradou todo mundo. Então a gente tem que agradar o Senhor. É Ele que nós temos que ser aprovada por Ele. Se estamos sendo aprovada por Ele, vamos dar o melhor fruto e vamos ter a melhor colheita. E não precisamos se preocupar, porque aí o fruto vai dizer tudo. Não precisamos, nós temos que se preocupar em entregar o melhor para o Senhor e deixar os Caim com o Senhor. É só que o Senhor está falando, atenta, vigia, porque é como Caim foi astuto com Abel, levando ele como na boa ali, né? Vamos passear. Os Caim também ele não vai vir mostrar. Eles são astutos. Eles agem por trás, trama por trás, porque é assim que o inimigo. E assim que o inimigo vai fazendo o quê? Cada vez quem está sendo usado, e mais pro abismo. Porque é isso que o inimigo faz. É tirar cada vez fora do caminho. Mas aqui o Senhor está falando para nós, que estamos querendo cada dia mais ser melhor com o Senhor. Buscar ser melhor. Receber tudo que Ele tem para nos entregar e desfrutar mesmo. É dar o melhor fruto, para honrá-lo Ele, né? Porque tudo é para honrar a Deus. Tudo que nós fazemos aqui é para honrar a Deus, é para glorificar o nome dEle. Então é onde o Senhor está falando, se preocupa comigo. Quer fazer o melhor? Faça para mim. Porque aqui vai aparecer na terra, não precisamos se preocupar. E deixa os Caim com o Senhor. Só pede para o Senhor nos guardar, né, e mostrar, porque o Senhor mostra, tá? O Senhor mostra, mas aqui o Senhor está falando isso para a gente não focar nisso. Porque se a gente focar, tira a gente do foco de Jesus. E o nosso foco é Cristo, é o único. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que o Senhor é bom, verdadeiro, digno de toda honra e toda glória. Pai, sem ti nem sei como eu viveria, Pai. Acordar hoje, o Senhor já ministrar tantas coisas ao meu coração e nos detalhes, falando, ó Pai, da importância da gente saber, Pai, que a nossa aprovação vem de ti. Nós temos que lembrar isso todos os dias, mas hoje o Senhor está falando, ó Pai, que tudo o Senhor entrega e deixa, mas o Senhor está nos falando para nós estarmos atentas, que o Senhor vê coisa que nós não vimos e que muitas vezes nós estamos sendo inocente, acreditando, Pai, mas o Senhor está falando, abre os olhos, Pai, que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais, nos dá discernimento, Pai, para que nós não paramos no caminho, para que nós continuamos dando fruto, ó Pai, que te agrada, fazendo a melhor entrega, Pai, fazendo o que te agrada, Pai, eu te obedecendo, cumprindo os teus princípios, porque como o Senhor falava hoje de manhã, é de dentro para fora, não tem como a gente dar um melhor fruto só de fora, não, porque o Senhor faz dentro, o Senhor vê o nosso coração, o Senhor sonda o nosso coração, Pai, assim é a minha oração, que nós possamos te honrar a todo tempo, te servir, Pai, e saber que toda a justiça é do Senhor, o Senhor é justo, nada passa despercebido, o Senhor vai cobrar de cada um, o Senhor veio cobrar de Caim, vai cobrar também de nós, Pai, que nós possamos, ó Pai, não olhar para os Caim, não ficar querendo entender quem está fazendo a maldade, para também não se tornar um Caim, Pai, que continuamos marchando, sendo, ó Pai, lembrando de Abel, que entregou a melhor oferta, para também fazermos a melhor oferta, e lembrar de Jesus, que deu a melhor entrega para o Senhor, não olhou
falou, ele simplesmente te ouvia, fazia o que o Senhor mandava e cumpriu tudo que era para ser cumprido aqui na terra, para deixar o melhor exemplo para nós seguirmos, ó Pai. Que nós possamos seguir Jesus a todo tempo, lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que nós temos que viver na verdade, agradar o Pai e ser aprovado pelo Pai. Pai, a minha oração nessa manhã é que o Senhor nos brinda, nos guarda, nos reveste, Pai, e que a gente possa todo o tempo lembrar que é toda honra, toda glória a Ti. É no nome que há poder que eu já oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau.